Olá, meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Hoje estamos aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus, uma mensagem poderosa sobre a Igreja e a Grande Tribulação. Nós somos um povo que acreditamos no arrebatamento da Igreja. Porém, existem hoje muitos ensinos com fundamentos bíblicos dentro da Palavra de Deus realmente, e muitos pastores, muitos professores que têm se esmerado a ensinar a verdade sã da Palavra do Senhor. Porém, com o passar do tempo, tem surgido também, junto com essa demanda teológica, esse crescimento teológico, tem surgido uma gama de heresias que têm sido disseminadas no meio da igreja. E uma delas é que a igreja passará pela grande tribulação. Eu quero aqui quebrar alguns paradigmas heréticos que existem hoje no meio da igreja e levado muitos crentes a descrer na verdade absoluta da Palavra de Deus. Eu quero ler com você primeiramente em Mateus, no capítulo 24, versículo 8, onde está escrito assim: mas todas essas coisas são princípio de dores. E também quero continuar na leitura da palavra com você, lendo também no livro de Sofonias. Nós vamos ler também Sofonias, capítulo 1, verso 14 ao 18, onde nós estaremos fazendo também menção, porque estamos falando sobre a igreja e a grande tribulação. Sofonias 1, 14 a 18 diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Pois bem, sou grato a Deus em poder estar trazendo mais esta mensagem poderosa ao seu coração. E vamos discorrer lendo alguns versículos da Palavra de Deus, porque o que temos a trazer é estritamente bíblico para quebrar os paradigmas heréticos que estão sendo ensinados na Igreja do Senhor nesses dias. Então, meus amados, eu quero vos falar que a Igreja não passará pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista desde que aceitei a Jesus e iniciei o meu ministério há mais de 30 anos.
e tenho ensinado e pregado a palavra de Deus por onde tenho passado, e acredito que o Senhor tirará a sua igreja desta terra antes desses dias de tribulação que acontecerão para atingir todos os moradores da terra. Quero ler com você mais uma referência na palavra de Deus em 2 aos Tessalonicenses, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A palavra apostasia, a palavra no grego apostasia, significa partida, separação, afastamento, saída, retirada, remoção. Portanto, pode se referir ao arrebatamento. Mas alguns discordam. Há pouco acordo quando se fala sobre a palavra grega apostasia se referir a um afastamento físico, ou seja, o arrebatamento, um afastamento metafórico, desvio da fé. Então, as primeiras 7 traduções da Bíblia em inglês trazia como afastamento. Ninguém sabe por que os tradutores da versão autorizada King James, a versão KJV, traduziram como afastamento ou partida, e por que outros posteriores a traduziram como rebeldia, afastamento da fé, desvio da fé. É possível defender que todas as primeiras 7 versões inglesas estavam certas ao traduzir a partir como partida, que pode significar ou poderia significar partida física ou arrebatamento. A verdade importante aqui é que aquele dia, o glorioso aparecimento não será ou não se dará até que o filho da perdição tenha sido revelado. Então, o ponto de vista pré-tribulacionista é o único que resolve todas essas dificuldades contrastantes existentes. Nós podemos basear com algumas leituras, nós podemos citar para você Apocalipse 3:10, que vamos ler também, Apocalipse 7:14, que são profecias do livramento que o Senhor daria à sua igreja. Então, observemos, se membros da igreja estarão entre os mártires de Apocalipse 7:14, que são mortos durante a tribulação, então o Senhor não terá cumprido a palavra em Apocalipse 3:10. Porque em Apocalipse 3:10 está escrito: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O pré-tribulacionismo explica por que não há instrução bíblica em preparação para a tribulação. Tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, prometeram aos crentes que eles seriam salvos da ira futura. Eles seriam guardados. Vamos ver aqui Tessalonicenses, no capítulo 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10,
A palavra diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também nós podemos ler Apocalipse 3:10, que nos dá o seguinte parecer na palavra de Deus: e guardados da, ou seja, hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então essa tentação não seria o livramento, não seria na tribulação, na tentação, mas seria antes dela acontecer. Tal tentação ainda não aconteceu e temos a promessa incondicional de Jesus de guardar os crentes desta tentação. Conforme lemos em Apocalipse 3:10, Paulo fez essa mesma promessa também. Nós podemos lembrar de Romanos 5:9, 1 aos Tessalonicenses 1:10, que já citamos, e 1 aos Tessalonicenses 5:9, que podemos ler para você também, aqui juntamente com você. Pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar assistindo esse vídeo, que diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. E 1 aos Tessalonicenses 1:10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus, conforme 1 aos Tessalonicenses 5:9. Então, os cristãos passarão pela grande tribulação? A resposta continua sendo não. Então, conforme nos aproximamos do final da dispensação da graça, não há pergunta profética mais vigorosamente debatida, discutida do que a pergunta: os cristãos passarão pela tribulação? Então nós vamos analisar aqui 4 pontos de vista com você, que há 4 pontos de vista principais. A posição pós-tribulacionista, que afirma que a igreja passará por toda a tribulação. A posição semi-tribulacionista diz que a igreja passará pela primeira metade da tribulação. A posição pré-tribulacionista afirma que a igreja não passará por nenhum momento da tribulação. E finalmente a posição do arrebatamento parcial crê que os santificados serão levados antes da tribulação e que os restantes da igreja passará pelo julgamento. Então analisemos agora a posição pré-tribulacionista, que eu acredito particularmente que essa seja realmente biblicamente correta, essa que eu creio que a minha igreja, da qual eu faço parte, crê. Então nós temos aqui alguns pontos. Primeiro, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Primeiro de tudo, meus queridos, a própria natureza da tribulação impede que a igreja passe por qualquer fase dela. A tribulação é uma época de ira, de julgamento, indignação, trevas, destruição, morte, como nós lemos lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18, e também Paulo escreve: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. A igreja ela foi purificada pelo sangue de Jesus e não necessita de outra purificação. Alguns questionam: os cristãos não precisam ser purificados? Sim,
estamos já aqui no processo de purificação pelo sangue de Jesus, mas não seremos após o arrebatamento. Nós somos purificados através da confissão de pecado pelo sangue de Jesus e não através do sofrimento pessoal. Não existe karma na vida do cristão. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós somos aqui já purificados quando confessamos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Outro ponto que eu quero falar com você também é sobre o sal. É outra razão para eu particularmente crer que a posição pré-tribulacionista é biblicamente correta e o que Paulo ensina em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, está correto. Os crentes de Tessalônica estavam experimentando grande perseguição. Naquela época, a igreja passando por momentos de tribulação e queriam saber se a perseguição pela qual eles estavam passando era parte da tribulação que estava predita e se Paulo estava correto quando lhes disse na primeira carta, na primeira epístola, que os cristãos não passariam pela tribulação. Eles começaram a ficar confusos, porque Paulo lhes diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto ou já chegado. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 2. Paulo diz que eles não estavam na grande tribulação. Ele escreveu a eles o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3. Como hoje muitas pessoas já falam da unificação do documento, do passaporte, ou seja, da identidade internacional, do chip, de algumas outras coisas como já sendo a marca da besta. Não, isso acontecerá quando o poder político e o poder religioso mundial do anticristo e o falso profeta estiverem assumindo o controle na terra e estabelecendo a adoração ou o culto à besta. Aí sim vai surgir então a marca da besta, a obrigação da adoração à besta. Não é agora. Então o povo de Tessalônica passou por esse momento também, pensando que já estavam na tribulação, mas Paulo os admoesta dizendo: não, é necessário antes que seja manifesta, antes que venha o afastamento ou o arrebatamento da igreja. O homem da iniquidade que é dito da manifestação dele é o anticristo. Ele virá diretamente, podemos dizer, dos Estados Confederados da Europa, como já citamos em outros estudos, em outras palestras. A forma final de poder mundial gentílico será esta. O anticristo não apareceu. O mistério da injustiça, da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É o que diz no versículo 7 de 2 aos Tessalonicenses. Quem está detendo Satanás de apresentar o anticristo ao mundo como Deus? É a igreja do Senhor que está aqui na terra. É o sal da terra. É o sal que derrota a corrupção. É o sal que impede a corrupção. É o sal que impede o apodrecimento. Então nós podemos observar isso como um fato, uma grande verdade, que a igreja sairá daqui antes que isso aconteça. Quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu para tirar a igreja da terra,
Deus não mais deterá Satanás. Então ele pode, por causa disso, cumprir o seu propósito maléfico de dominar o mundo. Mas antes de a igreja sair daqui, antes que a igreja seja arrebatada, ele não assumirá o controle. Então, de fato, como diz aqui, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 7, o mistério da injustiça já opera, tudo já está preparado. E existe um que agora resiste, que o detém, mas ele será tirado, que é a igreja do Senhor que será arrebatada. Nós sairemos daqui desse mundo e adentraremos as mansões celestiais. Outra questão importante a observarmos é a igreja que reina. É outra razão pela qual eu creio que a posição pré-tribulacionista é biblicamente correta, conforme podemos analisar também em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, quando João escreve a seguinte palavra: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, meus queridos, notemos que estes anciãos assentados, vestidos de brancos, coroados, é claramente o símbolo, uma tipologia da igreja que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Lemos que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Apocalipse, capítulo 9, versículo 8, nós lemos: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, está escrito também: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A pergunta crítica agora é esta: quando a igreja será vista no céu em sua posição glorificada? Será vista no início da tribulação, que João descreve no capítulo, ou desde o capítulo 4 até o capítulo 19. A igreja só é vista no céu, vestida e coroada. Então, dessa forma, o arrebatamento precederá a tribulação. Observemos que o livro de Apocalipse, ele introduz a igreja no capítulo de número 1, referencia e recomenda a igreja e cobra da igreja nos dois capítulos seguintes, o capítulo 2 e o capítulo 3. E no capítulo 4, a igreja é tirada. Quando nós lemos ali, que diz assim, que João recebe aquela voz dizendo: sobe aqui, é uma tipologia da igreja saindo. E só então vemos a igreja lá no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Isso é muito glorioso, porque nesse ínterim do capítulo 4 ao capítulo 19, estão acontecendo coisas referentes aos outros povos que existem e que estarão aqui. Existem 3 povos: igreja, judeus e gentios ou gregos. Então, judeus, a herança de judeu é terra, a herança da igreja é céu. Então, gentios e judeus ficarão na terra. Tribulação é para gentio e judeu. Para a igreja é céu. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Vamos analisar aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Nós temos a visão de Jesus glorificado e aqui introduzimos a igreja, a carta à igreja. No capítulo 2 nós temos a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e Tiatira. No capítulo 3 nós temos carta à igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 4 nós encontramos o trono de Deus.
No capítulo 5, nós encontramos o Cordeiro de Deus digno de abrir os selos. No capítulo 6, nós encontramos os selos sendo abertos e os cavaleiros saindo, ou seja, o anticristo seguido pela morte e o inferno, seguido pela fome, pela peste, pela guerra, seguido por catástrofes para destruir a humanidade. Então nós encontramos também no capítulo 7, já encontramos os 144 mil e a grande multidão que são os 144 mil selados. Essa grande multidão, é feita uma pergunta sobre ela: quem são estes e de onde vieram? Então um dos anciãos responde: estes são os que vieram de grande tribulação. Não sei se na sua versão está escrito da grande tribulação, mas a correta tradução do grego é de grande tribulação, porque aqui estão inclusos não os que estão morrendo somente naquela época, mas todos aqueles que na Praça Vermelha, quando Mao Tse-tung mandou exterminar todos os crentes, todos os pastores, de todos os que morreram no Coliseu Romano, quando os leões estraçalhavam vivos os servos de Deus. Estarão todos aqueles que foram queimados em postes para servir de iluminação à cidade de Roma no tempo dos déspotas imperadores. Estarão os mortos de todas as épocas por causa do Evangelho do Senhor. Essa é a grande multidão. No capítulo 8 nós encontramos o julgamento dos ímpios. No capítulo 9 nós encontramos calamidade, morte, dor. No capítulo 10 nós encontramos o pequeno rolo e o propósito dele para João. No capítulo 11 nós vemos as duas testemunhas que estarão pregando o Evangelho do Reino, porque diz a palavra, pelo próprio Cristo, que esse Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações, e então viria o fim. O Evangelho do Reino foi pregado por João Batista, por Jesus, e será pregado pelos 144 mil e pelas duas testemunhas. A igreja, eu e você, estamos pregando o Evangelho da Graça. E ainda tem um terceiro Evangelho que será pregado por 3 pregadores, 3 anjos, que estarão pregando, que é o Evangelho eterno, que estarão pregando a queda, a derrota de Babilônia, o castigo da humanidade, a ira de Deus. No capítulo 12 nós encontramos a mulher e o dragão. Essa mulher não é igreja. Essa mulher vestida do sol é Israel, que tem uma coroa de 12 estrelas, que são as 12 tribos. No capítulo 13 nós encontramos ali os 2 poderes que virão com o objetivo de estabelecer uma adoração pessoal a Satanás. Nós encontramos ali a marca da besta, a manifestação da besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. No capítulo 14 nós encontramos o Cordeiro e os 4 anjos. No capítulo 15 nós encontramos os 7 anjos com 7 flagelos, ou seja, as 7 salvas da ira de Deus derramada sobre a terra, em que os homens sofrerão com sérias pragas. No capítulo 15 nós encontramos os 7 flagelos. No capítulo 16 nós encontramos as 7 taças do julgamento de Deus. No capítulo 17 nós encontramos a derrota da mulher e da besta, ou seja, da grande Babilônia, da grande meretriz, que deu de beber aos homens do vinho do seu cálice, da sua prostituição. No capítulo 18 nós encontramos a queda de Babilônia. No capítulo 19 nós encontramos o casamento do Cordeiro. Aí nós voltamos a ver a igreja do Senhor. Então nós temos que do capítulo 4 ao capítulo 19 há um desencadear de vários acontecimentos que não se refere à igreja.
No capítulo 20 nós vemos a derrota de Satanás, no capítulo 21 a Nova Jerusalém e no capítulo 22 a árvore da vida e o novo Gênesis, o novo começo, um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Outro ponto que eu quero observar com você, porque sou pré-tribulacionista, é a vingança sobre os ímpios. É a outra razão pela qual eu creio que essa posição pré-tribulacionista é verdadeiramente bíblica. E o que Paulo escreveu em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 7 e 8, onde ele fala: e a vós que sois atribulados é dado descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus durante a tribulação será derramada sobre aqueles que não conhecem a Deus, não sobre a igreja. Deus salvou a Noé, Deus salvou a sua família quando do juízo no dilúvio. Como diz em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz o seguinte: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu quero aqui profetizar que Deus não vai deixar a sua família se perder. E antes de Deus entrar em juízo, Ele sempre tira os seus. Foi assim no tempo do dilúvio, foi assim nos dias de Sodoma e Gomorra, e será assim em nossos dias. Deus livrará o seu povo, como guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Que Deus seja contigo, que Deus seja conosco, nos guarde e nos livre com o seu grande amor, e fiquemos com a verdade absoluta da palavra de Deus, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.